Então, beleza, vamos dar continuidade aqui no nosso conteúdo sobre elementos de memória que ficou faltando ali na primeira parte. Então, faltou a gente falar aqui sobre o nosso, a princípio, o último flip-flop, que é o JK. Existem outros formatos também, mas a princípio a gente não vai dar enfoque neles, como, por exemplo, o flip-flop T, que seria uma variação do D, né? O flip-flop JK, no fim das contas, também pode ser considerado como uma estruturação do RS, né? Mas, em todo caso, a partir do D e a partir do flip-flop JK que a gente vai ver agora, a gente consegue ter praticamente todas as aplicações sanadas, beleza? Então, olhando aqui para esse flip-flop JK, a gente vai perceber que, na verdade, ele é um flip-flop do tipo RS, onde a gente tem uma questão de realimentação. Então, a gente vai pegar a saída Q barrada e vai realimentar para a primeira camada de portas NAND, para a nossa primeira parte do circuito. E a gente também vai pegar a saída Q e vai também realimentar isso para a primeira camada do circuito, ou seja, vai realimentar ali para os primeiros componentes. Essa nossa saída Q barrada, ela vai ser colocada juntamente na primeira porta, a porta de cima da primeira camada, que tem o clock e essa letra J aqui. Essa letra J ela é respectiva ao S do set. Porém, por a gente estar alterando a estrutura, a letra também muda. Só uma questão de nomenclatura no fim das contas. Então esse J aqui, ele acaba sendo como uma letra de jump. Ele tem a mesma funcionalidade da letra S do flip-flop RS, mas tem a nomenclatura invertida, justamente porque, querendo ou não, essa realimentação aqui acaba alterando o processo. Então, a gente tem o Q barrado sendo alimentado junto ao antigo S, que agora vira J, e também ao nosso clock. Percebam que essa primeira porta aqui, as duas portas da primeira camada, são uma porta NAND de 3 entradas. Essa é a única alteração do circuito. O resto continua exatamente igual. Essa realimentação para entrada pode ser feita com mais de uma porta, obviamente, então a gente poderia montar um sistema com mais de uma porta para usar CIs com apenas 2 portas, mas a gente pode usar o 7411, que é aquele CI NAND que tem as 3 portas. Obviamente que a gente tem o CI específico para fazer a utilização do nosso flip-flop JK, eu já mostro ali, que vai ser o 7476. Então, a gente já tem essa estrutura internalizada dentro do próprio componente. Se a gente quiser, a gente poderia montar esse circuito aqui e, sem problemas, ele iria funcionar. Mas, no caso a gente opte por fazer a utilização do flip-flop já estruturado, já dentro do circuito integrado, a gente também poderia, ok? Então, realimentação do Q barrado para a entrada, e também tem a realimentação do Q normal aqui para outra entrada. Esse K, no caso, é o nosso antigo R. Então, ele vai fazer a mesma função do R, que vai ser resetar a nossa saída. Então, toda vez que a gente quiser resetar, a gente vai utilizar esse K, que aqui vai ser chamado de Q. Então, a primeira porta aqui da primeira camada vai ter o Q normal, o K, antigo R, e também o nosso clock. Por ser um flip-flop, ele continua tendo a característica de sincronização. Então, preciso continuar tendo o nosso clock aqui dentro desse circuito para que ele possa ser funcional obrigatoriamente. Então, essa alteração aqui desse novo flip-flop, desse flip-flop JK, ele é basicamente uma melhoria aqui do nosso flip-flop RS. A gente está fazendo uma realimentação das nossas entradas Q barradas para a primeira camada, para a camada de entradas, e dessa forma a gente está fazendo com que o nosso flip-flop tenha uma característica mais interessante de funcionamento. Por quê? Lembrando que o flip-flop RS, ele tem um estado que a gente chama de estado proibido, que é um estado que a gente não pode usar, que é o S e o R em níveis lógicos alto ao mesmo tempo. No flip-flop do tipo JK, fazendo esse processo de realimentação, a gente vai cortar esse estado. Esse estado proibido, esse estado que a gente não quer ter, ele vai ser dizimado aqui do nosso circuito, ele não vai mais estar aqui dentro, e vai dar forma para uma nova funcionalidade.
Então, no caso, quando a gente coloca o J e o K em nível lógico alto, tem o processo da borda do clock, esse flip-flop aqui, ele vai fazer com que eu tenha a inversão da minha saída. Então, o 00, o 01 e o 10, eles vão ter as mesmas funcionalidades do RS, já comento sobre isso. O que é importante aqui nesse JK é justamente essa funcionalidade 11, J em 1, K em 1. O que vai acontecer? Inversão. O nosso K e o nosso J em nível lógico alto vão fazer com que o Q normal seja barrado e que o Q barrado seja normal. Ou seja, eu vou gerar sempre uma inversão em relação a eles. Se o meu Q normal estava em 0, quando eu coloco essa configuração, ele vai sair de 0 e vai para 1. Sai de nível lógico baixo e vai para nível lógico alto. Caso o meu Q esteja em 1 e eu coloque essa configuração, ele vai sair de 1 e vai para 0. Ele vai sair de nível lógico alto e vai para nível lógico baixo. Então, eu vou gerar a inversão. E o Q barrado vai funcionar em conjunto como deveria ser. Então, diferente do flip-flop RS, quando a gente coloca 1 e 1 nas entradas, coloca nível lógico alto nas duas entradas, a gente vai ter essa nova funcionalidade, essa nova característica de inversão. Isso faz com que o nosso flip-flop ele se torne mais robusto e que a gente consiga trabalhar nele com uma facilidade maior, porque a gente não tem que se preocupar em colocar o nosso flip-flop em talvez um estado proibido. Lá no RS, caso a gente desincronize alguma coisa, ou caso a gente, na hora do projeto, tenha algum tipo de problema e coloque as duas entradas em nível lógico alto, isso vai causar um problema posteriormente para todos os elementos que estão acoplados nesse flip-flop. Com o JK não, com o JK a gente tem essa capacidade de retirar aquela funcionalidade e colocar uma nova funcionalidade no lugar. Isso se dá justamente por causa dessa característica aqui de realimentação da saída para as entradas, beleza? Então o JK, ele sempre vai inverter. O Q, se tiver 0, vai virar 1, se tiver 1, vai virar 0. Q barrado, se tiver 1, vai virar 0, se tiver 0, vai virar 1. Então não preciso mais me preocupar e eu sempre vou ter a saída correta aqui com esse flip-flop. Além disso, a gente vai ter as outras funcionalidades, né? Quando J e K estiverem em nível lógico baixo, a gente vai ter a característica de manter a nossa saída em função da anterior. Então, o meu Q continua sendo o mesmo Q que eu tinha anteriormente, e o meu Q barrado continua sendo o mesmo Q barrado de anteriormente. Então, quando a gente coloca as duas entradas em nível lógico baixo e dá o clock independente disso, a gente sempre vai gerar a questão de manter o nosso sinal na saída. Quando a gente quiser resetar, isso vai ser equivalente ao Q. Então, a gente vai colocar o K em nível lógico alto e o J em nível lógico baixo. Isso vai fazer com que a gente resete o nosso sistema, ou seja, que a gente dê um Q nesse sistema, nessa estrutura específica, tá? Por isso que eu falei que o J era equivalente ao set e o K é equivalente ao reset, porque as funções são as mesmas, só tem a mudança da nomenclatura por causa de uma nova característica, para que a gente não confunda esse circuito JK com um circuito RS. No fim das contas, eles são parecidos, mas eles executam coisas diferentes no fim das contas, ok? Então, quero dar um reset, que vai ser equivalente a um Q, eu coloco K em nível lógico alto e J em nível lógico baixo. Caso a gente queira dar um set, que vai ser o equivalente a colocar a nossa saída Q em nível lógico alto e a Q barrada em nível lógico baixo, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o J em nível lógico alto e o K em nível lógico baixo. Dessa forma, a gente daria um set ou o equivalente, que é o jump. Então, a gente tem essa nomenclatura diferente aqui para o flip-flop JK, mas as funcionalidades, as três primeiras, por assim dizer, são iguais ao do RS, são as funcionalidades padrão, e essa funcionalidade extra, que é a funcionalidade dos dois em nível lógico alto, geram a questão de inverter. Isso é bastante útil, bastante interessante para a gente dentro
de várias estruturas de circuitos que vão ser aplicadas posteriormente, né? Até questão de contador, deslocador, na verdade a gente já viu, né? Tá sendo levemente atrasada essa aula, mas tudo bem. Então a gente já viu, né? Então a gente pode aplicar esses componentes lá no contador e no deslocador. Também pode aplicar isso em máquinas de estado e tudo mais. Então esses flip-flops aqui são ideais, ou D ou JK. Né? O RS ele dificilmente é usado justamente porque tem aquela característica do proibido, do que a gente não deveria usar, ok? Aí, né, o que a gente tem para circuitos síncronos, né? Qual que é a característica dos circuitos síncronos, por que a gente usa ali, né? Circuitos síncronos e não circuitos assíncronos. Óbvio, eu posso usar circuitos assíncronos, dependendo do projeto, mas por que a gente usaria circuitos síncronos e o que isso vai gerar para a gente, né? Basicamente, a nossa resposta final do sistema ali, ela vai tender a ser mais confiável. Quando eu coloco essa sincronicidade no nosso circuito, justamente porque é necessário que todos os circuitos estejam operando por um ciclo de clock, ou seja, que todos os circuitos estejam operando de forma alinhada. Então, a partir do momento que eu trabalho com sistemas assíncronos, eu posso ter alguma característica de gargalo, algum sistema que vai trabalhar mais rápido, outro que vai trabalhar mais lentamente, e eu não estou sincronizando isso, eu posso perder informação, eu posso perder dado. Então, eu não sincronizar os meus sistemas podem fazer com que eu tenha perda de informação ao longo do processo. Óbvio, um sistema assíncrono ele tende a ser mais rápido, mas ele tende a ter uma possibilidade a falhas muito maior do que um sistema assíncrono. O síncrono, eu preciso sincronizar todos eles, independente de eu ter um sistema que é mais rápido e outro mais lento, a minha resposta geral vai ser sempre em função do mais lento, mas dessa forma eu vou estar fazendo com que o meu sistema em si ele se torne mais robusto, que ele se torne um sistema que tem uma capacidade de execução ordenada. Eu tenho, a princípio, muito mais certeza de que eu não vou perder elementos no meio do caminho. Óbvio, ainda pode acontecer N possibilidades, N coisas, né? Ainda pode acontecer de eu ter problema de trilha, de componente estragar e tudo mais, mas analisando única e exclusivamente um sistema síncrono com um assíncrono, a princípio, o síncrono ele tem uma característica mais confiável do que o circuito assíncrono, beleza? Porque todos os elementos, todas as estruturas que vão estar dentro desse circuito, eles vão acabar seguindo sempre o mesmo clock, sempre a mesma estrutura de resposta, né? Então, a gente viu ali, por exemplo, os flip-flops, obrigatoriamente a gente precisa ter clock para que ele tenha a funcionalidade, né? Então, eu tenho essa necessidade de ter todo mundo respondendo ao mesmo tempo, né? Então, isso é ideal para sistemas que precisam gerar respostas de forma ordenada, né? Que eu vá passando a minha resposta de forma ordenada, ponto a ponto dentro do meu circuito, ok? E daí, para a gente fechar aqui, a gente tem uma questão de comparação entre os LETs e os flip-flops, né? Então, lembrando que a gente começou a nossa aula lá de elementos de memória falando sobre os LETs e evoluiu para os flip-flops. E querendo ou não, os flip-flops ele nada mais são do que estruturas de LETs encadeadas, né? Mas, no fim das contas, eles geram características bem diferentes para a gente, né? Por exemplo, o LET ali, ele vai ser construído por blocos sequenciais e pode ser feito com portas lógicas. Já os nossos flip-flops, eles também são blocos sequenciais, mas são construídos a partir de LETs, né? Então, a gente tem essa diferença entre eles. Além disso, o LET ele vai verificar a entrada de forma constante e mudar a nossa saída também de forma constante. Então, ele é um sistema assíncrono. Qualquer alteração na entrada, a qualquer instante, pode gerar uma alteração na saída, mesmo que eu não necessariamente queira essa alteração na saída naquele exato momento. Então, uma intermitência de sinal de entrada pode gerar intermitências na saída, o que no caso de um flip-flop já é mais difícil, porque o flip-flop ele vai verificar constantemente as entradas, mas só vai mudar a nossa saída correspondente ao sinal de clock. Então, se eu tenho alguma intermitência na entrada, alguma intermitência de alta frequência, muito rápida,
o LET ele vai gerar alterações na saída em função dessa intermitência. O flip-flop não. O flip-flop ele vai ter uma característica muito mais robusta em relação a isso. O LET também vai depender do pulso de entrada, ou da duração dele. Se eu deixar um pulso de entrada mais tempo ou menos tempo, isso vai afetar a resposta do nosso LET, enquanto do flip-flop não, por ele ser sensível à borda. Como a gente viu ali anteriormente, a gente tem um circuito específico para a detecção de borda, que vai ser basicamente aquela porta NOT ali no nosso flip-flop. Então, aquela porta NOT vai gerar um delay, um atraso entre a resposta do sinal na primeira parte do circuito do flip-flop e a segunda parte do circuito do flip-flop. Isso vai fazer com que ele seja sensível ao pulso, ou seja, ele vai ser sensível a um instante específico de modificação do sinal. Pode ser um sinal de borda de subida, então estou saindo do 0 indo para o 1, ou pode ser uma borda de descida, estou indo do 1 para o 0, beleza? O nosso LET ele pode enviar e receber dados a qualquer momento em relação ao enable, e o flip-flop não, né? Ele só vai poder enviar dados em relação à borda do clock, naquele instante específico, né? Então o flip-flop ele é totalmente baseado no clock, enquanto o nosso LET, ele a princípio é baseado no sinal de enable. Isso quando a gente tem o sinal de enable, né? O primeiro LET que a gente viu, que era o RS, nem o sinal de enable ele tem. Então se torna um circuito, obviamente, bem menos complexo, bem menor, mas muito menos robusto, né? Porque qualquer coisinha que eu faça na entrada já vai gerar uma alteração na saída, e não necessariamente um sistema digital a gente quer isso. Então, óbvio, depende de projeto para projeto. Eu não posso cravar aqui e falar, você nunca na sua vida vai usar um LET, você nunca na sua vida vai usar um sistema assíncrono. Não necessariamente. Dá para, em algumas aplicações, se usar sistemas assíncronos e, às vezes, vai existir essa necessidade, dependendo da aplicação. Mas, na grande maioria dos sistemas voltados para a parte computacional, para a parte de sistemas embarcados, sistemas eletrônicos, a gente vai ter que, normalmente, a gente precisa de sincronicidade, a gente precisa ter sistemas síncronos respondendo. Então, normalmente, a gente vai partir para a parte de sistemas síncronos ao invés de sistemas assíncronos. Na grande maioria, não estou cravando nada aqui. Beleza? Aí, deixa eu mostrar para vocês aqui no simulador. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês funcionando os dois circuitos, né? Então, vou pegar aqui um 7474, que é o nosso flip-flop D. Vou pegar um 7476, colocar aqui embaixo, que esse é o nosso flip-flop JK, ok? Então, primeiro eu vou testar aqui o flip-flop D, depois eu testo o JK e depois eu testo eles juntos. Eu vou colocar um logic state aqui para o D, para eu poder controlar o D, e um outro logic state aqui para controlar o clear. Vou colocar aqui essas nossas saídas aqui, uma para o Q e uma para o Q barrado. E vou colocar esse S e esse R aqui, que são o preset e o clear em nível lógico alto, tá? Esses dois elementos aqui, eles servem para setar e resetar independente do clock. Então, eles precisam estar em nível lógico alto para não serem ativados. Na verdade, eu vou colocar um logic state aqui para poder controlar eles, para mostrar para vocês. Beleza? Então, eu vou inicialmente deixar eles em nível lógico alto aqui. O D em nível lógico baixo, o clock em nível lógico baixo. Beleza. Então, a gente vai ver aqui que inicialmente a nossa saída Q vai estar aqui zerada, né? E a nossa saída Q barrada vai iniciar em nível lógico alto. Beleza. Conforme eu for dando clock aqui, com o D em nível lógico baixo, nada acontece, porque o D em nível lógico baixo e o ciclo de clock acontecendo, ele dá um reset no meu sistema. Quando a gente colocar o D em nível lógico alto e der o clock, aí a gente vai ver que a gente vai estar colocando o sistema em set. Então, aqui a gente está setando e aqui a gente está resetando. Isso sempre dependendo do nosso clock, ok? Então,
eu tenho apenas uma entrada que, na verdade, esse flip-flop D, a gente lembra que é um flip-flop RS com uma porta NOT entre o S e o R. Então, eu tenho a capacidade aqui apenas de setar e resetar, eu não consigo manter, né? O meu manter está justamente atrelado à entrada D. E aqui esse set e esse reset aqui, que seria um preset e um clear, eles servem para que, independente do clock, a gente consiga setar o sistema ou resetar o sistema. Então, se eu deixo esse cara aqui ativo, por exemplo, o nosso reset, não importa o que eu faça na entrada, porque o reset e o set, eles têm prioridade sobre a entrada. Então, se eu tentar setar aqui pelo D, eu não consigo, porque aqui eu estou resetando. Beleza? Então, esses caras aqui, esse S e esse R, tem que sempre estar em nível lógico alto para que o sistema funcione corretamente, tá? Eles são utilizados aqui para caso aonde a gente quer setar ou resetar um sistema, um deslocador, um contador, ou se a gente quer inicialmente colocar um status nesse flip-flop antes mesmo do sistema de clock estar iniciado e tudo mais. Então, eles são bem úteis, obviamente, né? Eles têm a característica do CI, então CI 7474 tem essa característica de set e reset, assim como esse CI aqui, o 7476 do JK, também tem essa característica de reset, tá? Então aqui, obviamente, vai depender do CI eu ter essas características. Daria para colocar naqueles circuitos que eu mostrei para vocês? Dá, né? Só que daí eu tenho uma pequena alteração naquele circuito. Aquele circuito base que eu mostrei para vocês não tem essa característica de set e reset. Nos CIs eu vou ter essa característica, ok? Agora mostrando aqui o JK, que seria o CI novo, o flip-flop novo, né? Vou colocar aqui também os logic states no S e no R, que é o preset o clear, e colocar os probes aqui na saída. Então, beleza. Começar SR nível lógico alto. Aqui mesma coisa, ó. Quero setar, quero resetar. Então, independente da entrada, eu consigo setar ou resetá-los com esse S e esse R. Aí aqui, olhando para o clock, né? No caso a gente deixe o nosso sistema em 00, J e K em 0, e D aqui o nosso clock, eu tenho a manutenção, ou eu mantenho o sinal de saída. Quero resetar, quero dar um kill. Vou colocar o K em nível lógico alto e o J em nível lógico baixo. Isso vai fazer com que a nossa saída inverta. Ah, Prisano, mas inverteu na borda de descida. Sim, vejam que aqui, ó, eu tenho a bola na frente do clock, indicando que esse sistema aqui, ele se utiliza da borda de descida para fazer a atualização, que é diferente aqui desse 7474, que usa a borda de subida para fazer a atualização. Então, esse 7476 usa a borda de descida, tá? Agora eu vou dar um jump, que seria o equivalente a setar. Então, borda de subida não acontece nada, na borda de descida eu tenho a característica de set, a característica de jump. E caso a gente coloque aqui 1 e 1, nível lógico alto nos dois, o que vai acontecer? A gente vai ter a possibilidade de inverter. Então aqui a gente está invertendo. Então ele sempre inverte em relação à saída passada, né? Então se eu tinha 0 no Q e 1 no Q barrado, quando eu coloco as duas entradas em nível lógico alto, J e o K, Q vai virar 1, Q barrado vai virar 0. Se eu tinha Q em 1, Q barrado em 0, o que vai acontecer? Vai acontecer que o Q vai virar 0, o Q barrado vai virar 1. Então tem essa característica de inversão. Então isso ajuda bastante em algumas aplicações para a gente. Beleza? Então essa melhoria aqui do nosso flip-flop RS, que vai ter essas duas entradas, obviamente é um pouco mais complexo do que um flip-flop D, mas vai ter essas duas entradas e a gente tem aqui a capacidade, a característica de conseguir gerar essa inversão. Então, uma funcionalidade, digamos assim, extra que a gente consegue dar para o nosso flip-flop
JK em função daquele nosso flip-flop do tipo RS. Beleza? Então, desta parte de elementos de memória é isso. A princípio, qualquer dúvida, estamos por aí.